Shalom de Alcha para os irmãos. Irmãos, fazer a leitura aqui de 1 Coríntios, capítulo 2. O caráter da pregação de Paulo em Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Iau, não fui com grandiosidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vocês, senão a Yahshua Mashiach, este pregado no madeiro, e em grande temor. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Ruach e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Iau. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Iau, oculta em segredo, a qual Iau ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca teria pregado o Rei da Glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Iau preparou para os que o ama. Mas Iau nos revelou pelo seu Ruach as profundezas, porque o Ruach penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Iau. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Iau, senão o Ruach de Iau. Mas nós recebemos o Ruach, mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Iau, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Iau, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Ruach Kadosh ensina comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito de Iau, do Ruach de Iau, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente de Iau para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Yahshua. Aleluia. O capítulo por si só, ele no versículo 12, ele já se resume, né? Mas nós não recebemos espírito do mundo, mas o Ruach que provém de Iau,
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Iau. Quem recebeu de Iau tem entendimento, tem discernimento, consegue discernir a palavra. O homem espiritual não. O homem natural não. Mas o homem espiritual, ele recebeu de Iau. Ele recebeu o entendimento e o discernimento. Eu não vou nem fazer explanação desse capítulo todo, porque ele por si só já se explana. Isso é, se você recebeu de Iau. Se você recebeu de Iau, o que quer dizer isso? Quer dizer que você recebeu entendimento e discernimento. Então, você lendo uma palavra dessa, você consegue discernir o homem espiritual. O homem natural, não. O homem natural é loucura. Para ele é loucura isso aqui. Ele não consegue discernir. Ele não consegue sequer discernir nada. Eu vou fazer uma mini explanação, mas no versículo 4, no versículo 12, o 14 e o 15 só. Aí nós vamos entender. O versículo 4, ele quer dizer assim, vou resumir o versículo 4. A palavra e a minha pregação não é determinada em convencer alguém de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que o apóstolo quer dizer que ele não foi para convencer ninguém com sabedoria humana. Ele foi pregar a palavra, a justiça, de sabedoria divina, não de sabedoria humana. A sabedoria humana não traz edificação. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Iau, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Iau. O que nos foi dado? Entendimento e discernimento. Nós, por ter recebido de Iau, consegue discernir essa palavra, porque nós recebemos de Iau. Louvado seja Iau. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Ruach de Iau, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Acabamos de ler isso aqui, que se você é espiritual, você consegue discernir, você consegue entender. Porém, o homem natural, ele não vai conseguir ter o discernimento da palavra. Vai ouvir, porém o entendimento, o discernimento, quem dá é Iau. Ninguém consegue por si só, se não receber dele. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Olha aí, ó. E ele de ninguém é discernido. A gente consegue discernir as coisas que nós conseguimos enxergar, né? Esse engano que está no mundo aí. Mas os que estão no mundo, que estão no engano, não conseguem nos entender, não conseguem discernir. Nós entendemos que eles estão no engano, né? Como nós também estávamos, né? Mas Iau nos tirou de lá. Mas eles não conseguem nos discernir uma palavra dessa. Vai ler 1 bilhão de vezes e não vai conseguir discernir se não receber de Iau o entendimento, o discernimento. É mais ou menos isso, irmão. Não tem muito o que explanar, não, porque a própria palavra já está dizendo, né? Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Quem é espiritual consegue discernir bem. Infelizmente, os nossos irmãos que estão no sistema religioso não têm essa capacidade, essa cegueira aí que tá como nós também estávamos, mas Iau tenha benevolência.
de todos nós. Shalom de Alcha pros irmãos. Beijo, abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.